Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Agora eu vou te dizer. Os jogadores que eu trouxe foram todos vendidos muito alto. E no ano seguinte a receita entrou forte no Corinthians. Em 15, em 14, todos foram vendidos. O único que nos sabotou foi o Pato, que ele tinha uma proposta milionária da China. Ele recusou ir. Mesmo assim, trouxemos o Jadson. Na troca com o São Paulo. O Jadson veio inteiro para nós. Ele deu para nós 4 títulos. E vendemos ele bem. Foi uma boa troca pro Corinthians. O mano Ótima que pediu, presidente, traz o Jadson. Que tava mal no São Paulo, E vamos lembrar. troca pelo Pato. E o Pato mal no Corinthians. É. Então, o Pato até tem um brilhareco no São Paulo, mas... Então, veja, foi um erro meu. Para quem tem essa visão. Agora, presidente, vamos lá. A gente esteve aqui com o Vessone, que do lado do meu timão, e a gente conversou sobre esse assunto e, de fato, a gente chegou à conclusão... Vessone é palmeirense, né? Chegamos à conclusão aqui, conversando que, puta, o que a gente, se estivesse no lugar do senhor, faria? E, de fato, é um dilema. Meu, recua no ano de maior arrecadação da história do clube, ou vai pra cima, vai pra dentro? Eu acho que, cara, no fim das contas, falar depois é fácil. Muita gente faria a mesma coisa que o senhor fez. Engenheiro de obra pronta. Exato. Agora, presidente, vamos lá. Quando o senhor assume o clube, lá por volta de 2012, o Corinthians tinha isso, questão de 177, 178 milhões de reais de dívidas. Naquele mesmo período, para citar um rival, o Palmeiras, tinha 305 milhões. Ou seja, era quase o dobro do que o Corinthians devia. Palmeiras na Série B. O senhor entrega com uma dívida um pouco maior, ali na casa de uns 400 milhões pro Roberto. 370 e pouco pro Roberto. O Roberto entrega pro Andrés uns 450. Aí o Andrés transforma isso em quase 950 milhões. E agora com o Duílio, teve aí gente que já chegou a citar que a dívida pode estar em 2 bilhões. Isso traduzindo, assim, são 11 vezes, tô falando, pegando só o grupo do Renovação, 11 vezes a dívida que o senhor pegou lá em 2012. Nesse mesmo período, o Palmeiras, que eu te citei, que tinha 311 milhões de dívidas, hoje tá na casa dos 600, é uma dívida administrável dentro da receita que eles têm. Como que o Palmeiras só dobrou a sua receita, estamos falando de 12 anos, e o Corinthians, com o potencial de receita que tem, que é muito superior ao do Palmeiras, tem 11 vezes mais de dívida do que tinha. Isso tem um nome: má gestão. Deixa eu lhe explicar. Na campanha que eu fui candidato na eleição retrasada, 2020, eu provei por A mais B que a minha gestão deu um lucro de 8 milhões. Por quê? Eu contratei. Então ficou negativo. Sim. Quem veio, vendeu. Sim. Essa receita veio da minha gestão. Sim, porque é o passivo, o passivo que comprado por você. Eu já você. provei por A mais B que os jogadores que eu contratei, todos deram lucro pro Corinthians. Entendi, exceto Patolino. E deu, mas não o prejuízo de 15 milhões, não. Não, porque veio o Jadson. Porque veio o Jadson e também ele foi vendido por pouca coisa e tal, então... vamos lá, o prejuízo foi menos, mas o meu diretor de finanças fez isso para mim contabilmente para a campanha. Então, a gestão fechada deu 8 milhões de lucro. Sim. Tá certo? Tá certo. Então vamos lá, porque você põe aqui, porque na minha não se contratou, considera passivo. Deu tanto. Tá bom, sim. mas e o que deu de lucro que veio depois? Sim. Porque você contrata e o jogador não vira, você tomou um puta de um prejuízo. Sim. O que eu contratei virou. Sim. Todos viraram. O Gil foi vendido, virou. O Renato foi vendido, virou. Tudo Você aumentou virou. a dívida, mas aumentou o passivo. Exato. O Ralf virou. Então, porque nós montamos time que foi campeão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ninguém me responde essa. Tá. Quanto que o Corinthians ganhou com a Libertadores, com o Mundial e com a Recopa? Só quero saber, eu quero que me explique isso. Quanto que o Corinthians ganhou
com esses 3 títulos. O Corinthians foi a Tóquio. O Corinthians virou o mundo. Quanto isso deu de lucro pro Corinthians? Tem preço isso? Não tem. Isso é. Então, por favor, comigo, não me vem falar em dívida, que é uma falta de respeito. Desculpa, eu falo isso. Pessoal, mas não fala da minha gestão, amigo. Não, mas eu tô falando da gestão Eu sei, pra frente também. Eu entendi, mas não deu prejuízo à minha gestão. Não deu prejuízo à minha gestão. O corintiano nunca foi tão feliz na vida. Só o que fez bem para a saúde de 33 milhões de pessoas pagou qualquer prejuízo. Meu, deixa eu falar para você, eu sou menino de Jaú. Nasci dia 21 de agosto de 61 em Jaú. Eu precisei vir de Jaú aqui para ganhar a Libertadores. O Corinthians é um time de 114 anos, querido. Time centenário. O menino de Jaú. Não fui eu que ganhei. Foi o Corinthians, mas não foi. Isso foi obra de Deus. Você entendeu? Deus deu essa bênção para os corintianos. E quem cuidava da parte espiritual era o Tite e eu. E junto com isso, o padre Marcelo. Para quem não tem fé em Deus, eu não posso falar isso que ele vai achar que sou um babaca. Mas quem deu isso para nós foi Deus. Mário, por que ganhou na sua gestão? Porque Deus quis. Eu vou te contar rapidamente. Fiquei sócio do Corinthians em 2000. Em 2002, eu virei conselheiro vitalício. Em 2003, eu virei membro do CORE. Em 2006, eu fui candidato a presidente do Conselho Deliberativo. Perdi por 2 votos. Todo mundo chorou, subi na tribuna, fiz um puta de um discurso. Falei que nós não perdemos, que nós ganhamos, que nós tínhamos 50% do conselho na mão. Em 2007, nós tiramos o seu Alberto, elegemos André Sanches presidente do Corinthians. Eu cuidava só de estatuto, matéria administrativa. Faltava um mês para acabar a Série B. O Andrés me chamou e falou, preciso de você. O que você precisa? Porque eu trato o meu com ele, é eu ficar no comitê, porque dali 1 ano tinha a eleição para 3 anos de presidente. E esse era o meu compromisso. Ele falou, esquece que nós temos compromisso. Você tem que assumir o futebol. Andrés, eu não sou do futebol. Eu estou cuidando, eu preciso de você. Não, Andrés, eu preciso de você. Andrés, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu vou rezar. Mas também preciso ouvir a palavra da minha esposa. Onde ela está? Falei, está em casa, vamos lá. Pegamos o carro, fomos na minha casa. A minha mulher serviu um uísque para nós, tal. A minha mulher ouviu. Ele falou, vamos jantar, amado. Fomos jantar. Chegou no jantar, encontrei um amigo meu, inteligentíssimo, um cara que eu ouço. Sentamos nós 4. Pá. Perguntei pro meu amigo, ele falou, Marião, é sua. Perguntei pra minha esposa, ela falou, Mário, vai que vai dar certo. Eu olhei pro André e falei, a voz dela é a voz de Deus. Aí eu comecei a ir nas 3 partidas finais da Série B, para cair. Eu vi tudo que aconteceu lá, a coisa mais triste da minha vida. Eu fui lá no Grêmio, em Porto Alegre. Nunca vi uma cidade se unir contra um time deprimente. Chegamos aqui, ele anunciou, Mário Gobi é o novo diretor de futebol. Se soubessem a inveja que tinham. Teve uma reunião do conselho, eu subi na tribuna. Falei, eu não entendo nada de futebol, mas sei muito bem dar suporte para que quem conhece trabalhar. Quase que me pediram de demissão. Não entende de futebol? Como é que você vai fazer lá no futebol? Tá ok? Tá, como é que é? Tá. Não entende, Andrés? O Andrés falou, é ele. 10 dias depois, Mano Menezes, o Antônio Carlos era gerente. O Zago. O Zago, puta de um profissional, conhece tudo de futebol. E o Mano chegou, nós conversamos. Falei, esse cara é fera. Começamos a falar, tal. Fiquei 8 meses sem abrir a minha boca, porque eu queria aprender. A minha vaidade não estava acima do Corinthians, nem de mim, eu queria aprender para ajudar. Sabe por que eu não dormia? Porque o time tinha que subir. Porque a turma do amor, é dor, tal. E eu, como corintiano, doente,
Comecei a abrir a minha boca depois de 8 meses. Aí com conhecimento, tudo eu falava com o professor. Professor, porque e ele me explicava, eu pedi para ele, mano, preciso de você. Ele falou, chefe Mário, vou te explicar tudo. Lealdade, pá. Aí eu comecei a raciocinar. Ele é um cara. O Mano é um cara correto, né? O Mano é um sujeito decente 1000%. Não encontrei ninguém no futebol com o caráter, com a sabedoria, com a inteligência do professor Mano. E aí eu fui. Aí nós fomos, subimos para a Série A, foi. E aí eu fui escolhido pelo grupo todo, que o Andrés fez uma entrevista com todos os membros do grupo do Renovação. E meu nome foi quase por unanimidade para ser o substituto dele a presidente. E ganhamos. Isso. Veja bem, como que eu perco uma eleição para presidente do conselho ganha? Por que que eu fui escolhido? Por que que eu fui ser sócio do Corinthians? Eu era chefe de gabinete do diretor-geral do Detran. O Vadieru apareceu lá. Aí nos apaixonamos. O Vadir me levou no Corinthians. Como é que... Aí um amigo meu comprou o título meu de sócio remido do Corinthians. Sabe, essas coisas é mão de Deus. O Tite apareceu lá, ele estava falando, calma, nós estamos juntos. Então sabe, assim, muito trabalho do Tite, da comissão técnica, dos jogadores e a mão de Deus. O presidente, mas tá. Tô acompanhando o teu raciocínio, mas aí eu me pergunto, diante desse contexto todo, o que o senhor pensa da segunda gestão do Andrés? Porque essa é a gestão que é mais criticada. Da terceira, que é depois do Roberto. Que é a gestão mais criticada, muitas vezes, pelo torcedor do Corinthians, pelo acúmulo da dívida, principalmente, que dobrou. E o Corinthians, depois se tornou menos competitivo. É assim, ó. Nessa aí, nós já tínhamos que ter profissionalizado tudo. Uhum. Que foi os últimos 6 anos, né? Sim. 3 do Andrés, 3 do I. Então, é assim, nós erramos. Agora, essa dívida aí, tem muita coisa que você tem que pôr aí no meio disso. Primeiro, nós ficamos mais de 1 ano sem ter bilheteria por conta do estádio. Sim. Que ficou. Segundo, o Corinthians construiu o CT com o dinheiro dele. 2 CTs. Não teve um financiamento. Teve um aumento de patrimônio, o senhor quer dizer, então? Enorme. Uhum. Depois, Rodolfo. A torcida quer título, não quer? Sim. O Corinthians tem a segunda maior folha de pagamento há quantos anos? Algo, Então, em que título há um ganhou? bom tempo. Desde 2018 não ganha nada. E nós ganhamos durante 10 anos tudo. Isso gasta dinheiro. Porque você monta um time. Por exemplo, aquele time de 2012 era uma máquina de jogar. Custava caro. Ganha o título, sai muito caro. Renova contrato, fica muito caro. Então, você gasta dinheiro com tudo isso. Isso tem um custo enorme. Então, e tem outras coisas que você que entra aí e que você gasta. E aí, assim, mas eu quero entender assim, na sua cabeça, o cara que entra lá hoje, independentemente do Augusto que tá lá, o senhor volta em algum momento. O senhor se depara com essa dívida do jeito que ela está hoje. O que se faz com 2 bi de dívida? Como equacionar? Como equaciona? Flamengo é igual o Bandeira Rodolfo, fez? O Corinthians tem... Vira uma SAF. O Corinthians tem 1 bi de receita ano. Sim. Dá para pagar. Mas você tem que ter Equacionar, uma gestão austera. Sim, que aí... Então, quando eu fui candidato em 20, eu falei tudo isso. Quem me acompanhou pelas lives, a primeira live que eu fiz foi com o Bandeira. Uhum. O Bandeira contou para mim tudo que ele fez lá no Flamengo.
Mas o Bandeira foi radical. Ele acabou com todos os esportes lá no Flamengo. Não tinha mais basquete, tênis, vôlei, futsal, não tinha mais nada. Ele acabou com tudo, acabou, zerou. Eu não ia fazer isso. Eu disse que eu ia parar de investir. Eu ia manter todos os esportes, mas eu não ia investir. O que fizeram lá no clube? O que a turma soltou a narrativa lá? O Mário vai acabar com todos os esportes aqui. E o sócio se apavorou. O sócio, entendeu? Então é isso, olha, o Mário vai acabar com tudo, não vou acabar com nada. Eu fiz uma gestão altamente favorável ao sócio. Eu investi no social terrivelmente, foram quase 4 milhões que eu investi no social. Fui criticado porque falaram para mim, para de investir no social, aqui é futebol. E essa mesma turma que fala, para de investir no social, aqui é futebol, é a turma que fala, ele vai acabar com o esporte de vocês aqui. Jamais faria isso. Eu ia enxugar a máquina. Eu ia colocar profissionais que eu já tinha uma equipe técnica montada, que se reunia toda semana durante 3 meses, um esquema montado para assumir e cortar tudo. Cortar a despesa, enxugar a máquina, fazer uma auditoria, não para perseguir pessoas, para saber onde estão os furos, cortar e sanear. Falei para o Andrés isso. Andrés, deixa eu. Porque lá é um clube social. Então, você não pode ter muito vínculos lá com amizades de raiz lá, entende? Senão você vai contrariar. Eu não tenho esses vínculos lá no clube, porque eu não sou raiz lá. Eu cheguei em 2000, então eu posso fazer isso. Falei, André, deixa eu fazer isso. Depois volta. Mas o clube precisa dar uma limpeza aqui. Está precisando, senão o oxigênio vai terminar. Mas o Renovação não aceitou isso, tal, e eu saí independente. Porque precisava fazer isso, precisava dar uma limpeza. Chega uma hora que você tem que sanear, você entende? Você fica 16 anos no poder, você vai fazendo concessões. E esse que está aí, se ficar o grupo dele, ele vai fazendo concessões. E a galinha engorda. A informação que já gastou 150 milhões de reais em contratação. Então, nesse começo. Pois é, você que está me dizendo isso. Quanto ele gastou? Faixa de 170 milhões de reais. Você que está me dizendo isso. Então, e ele disse que iria me corrija se eu estiver errado, mas é por aí. Então, todo presidente que está em campanha diz que vai sanear. E ninguém saneia. Você sabe por quê? Porque o presidente quer ser campeão. É aquilo que eu vou dizer. Quando eu sair, o certo seria ter saneado. Mas o presidente quer ser campeão. O presidente que diz que não quer ser campeão é mentiroso. Todo presidente quer dizer, na minha gestão eu ganhei tal título. Todo presidente quer isso. Ele quer ganhar taça. Todo presidente quer fazer isso. O presidente que diz que não quer ser campeão, ele tem que dizer lá no começo, apresentar um projeto de saneamento do clube. Aí eu acredito que ele não queira ser campeão mesmo. Ele veio para sanear. E você, como já ganhou tudo, viria para fazer esse trabalho? Eu não preciso ganhar mais nada. Meu Deus, o que eu quero da minha vida no Corinthians a nível de título?